Olá, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para a série das mulheres da Bíblia, as mulheres de Gênesis, aí aqui, né, das mais importantes, chegamos aqui então, enfim, em Rebeca, né? Rebeca, o nome significa aquela que une com a sua beleza, né? Quem era Rebeca? Rebeca foi a nora de Sara, né, que nós vimos no áudio anterior. Ela foi escolhida para ser a esposa de Isaac, o filho da promessa, né? Aquela que traria para nós a descendência messiânica, né? Da descendência de Jesus. E como que está lá no livro do Gênesis, né? A história de Rebeca, lá no 25, 26, a gente vê, capítulo 25 e 26 de Gênesis, a gente vê a história deles. Lembra que eu falei para vocês, né, que era muito comum naquela época que os casamentos ficassem dentro da mesma casa, da mesma família, porque isso fortalecia a descendência, né, fortalecia o nome da família. E lembra que eu tinha falado para vocês, né, que Deus tinha falado a Abraão que ele tomasse sua terra, seus bois, seus filhos, né, e seus escravos e fosse para uma terra que ele iria lhe mostrar. E essa terra era uma terra que era dominada pelos cananeus, né, em Canaã. E Abrão já estava muito velho, Sara tinha acabado de morrer, né, e aí o que aconteceu? Ele queria arranjar um casamento para o seu filho, que era o filho da sua descendência. Depois ele teve mais filhos, mas ele deu presentes para os filhos, despediu os filhos, mas toda a herança ele deixou para Isaac, né? E aí o que aconteceu? Ele foi e pediu para um servo dele: olha, eu não permito que meu filho se case com ninguém dos cananeus, eu quero que ele se case com alguma mulher da minha casa, ou seja, com algum dos seus irmãos, sobrinhos, né, ali da sua família, né. Então ele pediu que o seu servo fosse procurar uma esposa para ele, né? Então ele foi até a casa dos pais de Abraão, onde viviam os parentes de Abraão, né? Toda a descendência, aquele lugar onde ele saiu para conquistar novas terras, e pediu que o servo lá arrumasse uma esposa, porque já estava na hora de Isaac se casar e quem sabe também, né? Ele se alegrava um pouco, né? Porque ele era muito apegado à mãe e estava triste. E então foi assim que aconteceu, né? O servo foi, e ele falava assim: mas como que eu vou? Eles vão acreditar em mim? Quem que vai querer vir para cá, deixar a terra, a sua terra, e vir para cá, né? Para essa terra comigo? Eles não vão acreditar. Aí Abraão falou assim: mas eu confio na promessa do Senhor, porque ele disse que a minha descendência seria numerosa. Então, me faça esse juramento. Se Deus não te providenciar, você está desobrigado do juramento e pode voltar. Então, ele foi na confiança, né? E quando ele chegou na terra de Abraão, ele fez pediu para Deus um sinal, né? Eu vejo muito bonito isso na história de Rebeca, é que ela foi realmente a escolhida por Deus por causa desse sinal, né? O servo fez uma oração assim: Senhor, se é daqui que quer, né, que eu encontre uma esposa para o meu servo, né? Me conceda que assim, eu vou parar diante do poço. E assim, era o costume que as mulheres eram as que iam no poço buscar água, né? Eu vou parar diante do poço, a primeira mulher que vier e me der água para beber e também oferecer água para os meus camelos, essa será a escolhida. E quando ele chegou lá, disse que já chegou Rebeca, né? Rebeca muito bela, muito bonita, né? Uma moça virgem, modesta, bonita demais. E que aí ele pediu para ela, né? Me dê água de beber, né? E ela, muito educadamente, desceu o cântaro, né? E colocou água para ele e falou assim: aguarde mais um pouco, que eu vou buscar um pouco mais também para que você dê aos seus camelos.
né? Nesse momento, o servo se encheu de alegria e louvou a Deus, né? Porque a sua oração foi ouvida e o seu sinal aceito. Aí ele foi e começou a perguntar para ela quem você é, tal, né? Ela falou assim: eu sou fulana, filho de ciclano, da casa de Beltrano, tal. E ele se alegrou mais ainda, que ele falou: obrigado, Senhor, porque colocou diante de mim uma filha da casa de Abraão, né? E aí ele foi, fez o pedido de casamento, que naquela época era assim, os casamentos arranjados, né? Levou anel de ouro, braceletes de ouro, contou toda a história e fez o pedido de casamento. Ela levou ele para sua casa, né? E conversou com o irmão, provavelmente o pai dela ou estava doente ou era impossibilitado, alguma coisa, eu não sei, né? Mas foi o irmão que o abençoou, né? Aí o irmão contou toda a história para o irmão acreditou. Por fim, fizeram um acordo de casamento, que era feito dessa forma, e Rebeca foi com eles para o lugar, né, lá para Canaã, onde se encontravam, né? E quando eles estavam chegando, Isaac viu que eles estavam chegando e foi-lhe ao encontro. Quando ela perguntou quem é esse que vem ao encontro, e o servo falou que era o Isaac, que era o esposo dela, né? Ela se cobre com o véu, que é o que mostra pra gente o quanto ela era ali recatada, né? O quanto ela era modesta, porque isso fazia parte dos costumes, né, da mulher modesta ali, porque eles ainda não tinham consumado o casamento e fazia parte do ritual deles, né? Então foi assim, ele tomou-a em casamento, eles casaram e ele a amou muito, diz a Sagrada Escritura, porque né, ela era uma pessoa muito hospitaleira, muito bela, né, muito amada, né? E também Rebeca ficou estéril por durante 20 anos, né? Depois a gente pode gravar um áudio, deixa eu terminar, porque a gente vai encontrar mais mulheres por aí, mas eu quero gravar depois um áudio para a gente falar sobre a esterilidade, porque que a Bíblia faz tantos planos com mulheres estéreis. E aí Isaac rezou muito a Deus por causa da esterilidade de sua mulher, e ela lhe deu à luz a gêmeos, né? Esaú e Jacó, né? E eles chutavam muito, brigavam muito na barriga, segundo a história da Bíblia, e ela pediu a Deus numa oração para entender o que acontecia, e Deus havia dito a ela, né, que ela seria mãe de duas nações e que uma nação cobriria a outra, né? E que o mais novo venceria o mais velho. Então ela entendeu ali, né, que Jacó seria de repente ali com direito à primogenitura. É isso que algumas interpretações da Bíblia nos fazem entender. E assim, o que aconteceu? A história mais conhecida de Rebeca, né, está realmente nesse fato de Esaú e Jacó, né? Porque simbolicamente é como se Esaú representasse as pessoas sem espiritualidade, né, sem afeição a Deus, e Jacó com afeição a Deus. Isaac gostava mais de Esaú porque ele era caçador, tal, né? E Jacó era aquele que ficava mais em casa, era aquele que amava sua mãe, procurava ajudar sua mãe em tudo, estava sempre ali ao lado da mãe, né? Então ela lhe tinha mais afeição, porque ele lhe demonstrava mais amor, né? E Esaú, ele era muito voltado para as coisas assim da carne, do mundo mesmo, né? Tanto que ele troca a sua primogenitura com Jacó por um prato de lentilha. Jacó sabia preparar, cozinhar, né, as coisas, assim, estava sempre lá do lado da sua mãe e aprendeu muitas coisas com ela. E um dia Esaú chega com fome do campo, né, com muita fome, e ele pede o guisado, né, o prato de lentilhas que Jacó estava fazendo, e ele fala: eu te dou isso se você me der a sua primogenitura. Ele não estava nem aí com primogenitura, né? Porque a primogenitura não estava apenas nos bens materiais, estava em algo espiritual, que pra gente vai significar
hoje a questão da descendência messiânica, né? Mas ele não tinha esse entendimento espiritual da descendência da descendência de Abraão, pai de uma multidão e tal, e tal, e tal, porque ele não era espiritualizado. Então ele, não tô nem aí com descendência nenhuma, me dá aqui essa lentilha e fique com essa primogenitura, né? E aí então Rebeca arquiteta um plano, né? Que a gente tem uma figura até assim estranha de Rebeca nesse sentido, porque ela engana Isaac. Isaac já estava velho e não enxergava direito, e era o dia de dar a bênção da primogenitura. Ela veste as roupas de Esaú, porque Esaú nasceu primeiro, então apesar dele ser gêmeo, ele nasceu primeiro, então ele tinha o direito à primogenitura. E ela veste as roupas de Esaú em cima de Jacó, né? E faz um guisado bem gostoso para o pai lá, né? E apresenta Jacó como sendo Esaú, né? E Isaac, que confia, né, também em Rebeca e toca, vê o pelo da roupa de Isaac. Naquela época não tinham tantas roupas, então assim as roupas duravam mais, era uma roupa com pele, né? E ele vai dar a bênção, né? Então assim, através da intercessão de Rebeca. E aí acontece um monte de coisa, né? Que aí eles têm que fugir porque Esaú fica muito bravo, ele tem que ir embora se refugiar, tal, né? Mas assim, em suma, Rebeca, ela vem prefigurar pra gente a figura de Maria, que é a mãe, né? E essa Maria, que é a mãe também do pecador e do justo, porque Esaú e Jacó representam para nós o pecador e o justo, né? Mas, olha, São Luís Maria Grimond de Montfort, ele fala muito, né, sobre Rebeca no seu livro, como o sinal de Maria, no sentido da consagração total à Santíssima Virgem. Por quê? Porque aquele que fica junto da mãe, que é o Jacó, que se recorre a ela, que pede com que ela vá e faça o guisado, que ela intercede, recebe a Virgem Santíssima acumula de bênçãos, né? Aquele que se confia a ela, aquele que deixa que ela guie os passos. Então é isso que São Luís Maria Grimond de Montfort está querendo nos mostrar na figura de Rebeca, quando associa ela à Virgem Santíssima, né? Porque quando nós nos consagramos a Nossa Senhora e acreditamos que ela vai cuidar de tudo, que ela vai cuidar do guisado para nós, que ela vai conseguir de nós a bênção, que muitas vezes nós não temos merecimento, né? Mas que nós não temos merecimento ao amor de Deus, por nós mesmos nós não temos, né? Porque nós somos, entre nós e Deus existe um abismo muito grande, mas é a misericórdia de Deus, o amor de Deus que nos atrai a Ele, né? E a Santíssima Virgem é aquela que estende essa misericórdia, até nós, para todos os filhos que se confiam a ela. Jacó é essa figura nossa, né? Daquele que se confia na mãe, daquele que pede a intercessão da mãe, porque sabe que o que ela pedir vai ser bem mais acolhido do que o que a gente mesmo pedir, né? Esaú, aquele que também é filho da mãe, mas é o que preferiu as lentilhas do que a bênção, né? Então isso fica um exemplo para todos nós também, para que nós possamos tomar sobre nós esse exemplo, né, de Rebeca, e associando para nós como a figura da Virgem Santíssima, que é uma boa mãe que cuida, que zela e que nos dá aquilo que nós precisamos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa de Rebeca nós terminamos a parte de Gênesis e nós vamos dar sequência ainda no Antigo Testamento, porque tem muita mulher para a gente partilhar.